E a respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém que está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abre a estrada retas para ele. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro e comia gafanhoto e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ouvi-lo, e eles confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, ele disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não diga uns aos outros: Abraão é o nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. E ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar a sandália dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha e guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apague. João Batista, quem é esse homem maluco? João Batista, personagem menos falado na Bíblia, e não por causa disso que não tenha admirações, ou admiradores, perdão. E eu sou muito admirador de João Batista, para não dizer que sou fã. João Batista, mas quem é esse homem tão raro na Bíblia? E desse homem que nós queremos aprender um pouco sobre a loucura do chamado. Todos nós aqui temos chamados, todos. Pelo menos se você tem, ou já entregaram a sua vida para Jesus, mesmo que seja batizado, ou seja, o que foi batizado no ano passado agora, em dezembro, mas você tem chamado para Deus. Todos nós. E essa é a loucura do chamado, que é algo que a gente pode aprender com João Batista. Que homem que foi esse João Batista? Nascido no século VII, numa família de idosos, que era Zacarias e Isabel, que teria uma herança sacerdotal, poderia estudar uma escola de sacerdotes, mas a sua faculdade foi no deserto. A faculdade de João Batista foi aonde? Deserto. Foi lá no deserto da Judeia, onde fez o seu doutorado, se a gente puder conjunturar assim, doutorado em teologia, até completar 20 anos. Foi no deserto. Em Lucas capítulo 1, versículo 80 diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente para Israel. Qual é o estilo de roupa que ele usava? Da hora. Estava na moda. Da Nike. Que roupa que esse maluco usava? A gente pode chamar de maluco. Um doido. João Batista usava roupa que não está na moda hoje. Que não estaria na moda. Eu suspeito que se ele entrasse aqui no nosso meio essa noite, muitos de nós procuraria a primeira porta para cair fora.
Porque entrou aqui um maluco ou endemoniado no nosso meio. Porque ninguém aceitaria sentar ao lado do João Batista. Ninguém. Ninguém. Por você se sentir o mais valoroso, mais valioso, por você se sentir muito bonito, por você se sentir muito perfumado, você não se sentaria perto do João Batista. João Batista, ele usava roupa tipo pelos de camelo e um cinto de couro e sandálias. O seu cardápio, qual é o restaurante onde ele comia? Que churrascaria ou pizzaria onde que ele se alimentava? O seu prato predileto, mel silvestre e gafanhotos. Que delícia, né? Que delícia. Já pensou você que é missionário, você tem chamado? Ter como um cardápio como esse, roupas estiloso como esse. O lugar onde recebeu o treinamento profético era o deserto. Lugar árduo, lugar de fome, sede. Deserto, lugar de calor, solidão humana. Não era nos palácios e nas faculdades com ar-condicionado, lousa digital, Wi-Fi, notebook, tablet, com café e lanche nos intervalos. Não é. Aonde ele estudou é deserto. Mas foi no deserto que foi a sua maior faculdade. O seu deserto é o lugar de receber a aprovação de Deus para ser diplomado. Nós temos nossos desertos, que nós não entendemos muitas vezes. Achamos que ser enviado ou colocado no deserto não é uma vontade de Deus, é demônio. Não. Todos os profetas ungidos por Deus, todos que tiveram chamado proféticos, passaram pelo deserto. Por isso que marcaram gerações, marcaram época. Não saíram em faculdades luxuosos, os profetas. Não saíram em escola luxuosas, os profetas. A maior parte dos profetas saíram desertos. Às vezes você tem um chamado profético na sua vida. Você quer viver vida de luxo. Não tem nenhum problema, pagando suas contas. Mas a maior parte dos profetas que nós temos na palavra de Deus são profetas que saíram desertos. Passaram períodos de dificuldade em desertos. Não foram poucos. Elias e outros que a gente poderia citar aqui, que foram treinados com muita dificuldade no deserto. E às vezes você tem chamado e você tende a fugir do seu chamado. Todos nós aqui temos chamado. Não sou o pastor Unzui que tem chamado, não sou o pastor Ari que tem chamado, não são os irmãos que estavam aqui que têm chamado ministerial, não sou o Rafael e a Tabata que tiveram lá no sul que tem chamado ministerial. Mas todos que têm a marca, o selo do Espírito Santo, têm o seu chamado. Nós temos aqui aqueles que vão fora daqui e outros que ficam na igreja local. Todos compartilhamos do mesmo chamado da parte de Deus. Temos chamado para abrir igrejas, tem chamado para abrir células. A palavra falou aqui sobre células, como estratégia de crescimento, de discipulado, de comunhão. Temos chamado os irmãos também, que fazem parte, tem chamado de louvor. Não somente cantar, mas viver um modelo de vida que adore a Deus, caráter de um homem, de uma mulher, que adore ao Senhor, não só cantorinhos. Temos chamado daqueles irmãos que têm ministério para casais. Tem chamado disso também. Tem chamado daqueles irmãos que têm ministério com crianças. Tem chamado dos irmãos que têm, chamado para sair fora daqui do Brasil e ir para outro lugar do mundo, como nós vimos aqui alguns irmãos que estão no Peru e outros lugares e tal. Tem pessoas que negaram, infelizmente. Tem pessoas que negaram seu chamado. Mas
eles não concordam, não aceitam essa colocação que neguei chamado. Negou chamado, mas as pessoas fogem do chamado, mas não aceitam essa colocação que estou fugindo do chamado. Não reconhece humildemente. Tem pessoas que têm chamado, mas fogem. Deus chamou ele, chamou ela, mas vive fugindo do chamado. Como Jonas. Todo irmão que tem o síndrome de Jonas provavelmente deve estar no estômago da baleia e sofrendo, gemendo. Muitos de nós temos a síndrome de Jonas. Você recebeu chamado com a célula, recebeu chamado com louvor, recebeu chamado para evangelizar, recebeu chamado para ir. Aí você fala, puxa vida, como que eu vou viver se eu for para esse chamado? Como que vai ser a minha família? Como que vai ser o meu casamento? Como que eu vou comprar as minhas roupas, meus sapatos? Como que eu vou comprar a minha casa, o meu carro? Todo missionário é miserável, um pobre, coitado. Como que eu vou me sustentar? E meu futuro? Como é que está? Nós não negociamos o nosso chamado com o bem-estar. Se eu tiver bem-estar, se eu tiver dinheiro, eu vou para o chamado. Mas se não tiver nada definido nesse chamado, não vou. Já contei que a história aqui do pastor Beto e a pastora Rosana. E ele estava aqui entre nós e depois pedi para ele cuidar da nossa igreja lá do Morrinhos. Eles ficaram lá, começaram a trabalhar. Algum tempo depois, o pastor Roberto largou o emprego que ele trabalhava. Ele falou que quer viver pela fé. Vamos entregar. Cadê dinheiro? Não tem salário, vou largar o emprego. Nós somos amigos até hoje, graças a Deus. Uma das vezes eu fui visitar eles lá em Morrinhos. Aí a pastora Rosana falou para mim, pastor, eu estou recebendo uma proposta. E a proposta é abrir uma porta de emprego lá na prefeitura. E eu tenho, naquela época eu acho que eu tinha só Josué e Davi, se não me fala a memória. E eu tenho crianças para cuidar. O Roberto não está trabalhando mais. Eu preciso trabalhar. Eu olhei assim para ela, Deus me usou com uma frase que até hoje ficou em missões, hoje, essa frase. Falei para a pastora Rosana, quem te chamou para pagar a conta? Quem te chamou, paga a conta. Se depois de culto eu convidar todo mundo aqui, vamos na churrascaria, quem vai pagar a conta? Quem? Eu chamei vocês. Se Deus me chamou, se eu tiver chamado, quem vai pagar minhas contas? Você duvida dele? Duvida disso? E a pastora Rosana não foi trabalhar na prefeitura. Os dois se entregaram definitivamente na obra, até hoje. Até hoje. Hoje está lá em Cubatão, prosperando para a glória do Senhor. Isso é fé. Isso é fé. Muitos nós temos chamado, mas fugimos do nosso chamado, porque nós interpretamos que o chamado não traz benefício de dinheiro. No deserto que saem profetas que não sairiam em qualquer lugar. No deserto nós aprendemos as lições de vida que irão marcar toda a nossa história. No deserto. É na hora das privações, na hora das lutas, de luta que a gente não consegue entender acontecendo nas nossas vidas, mesmo sendo chamado, é no deserto, esse período deserto onde o nosso chamado é aprovado ou pode ser reprovado também. Reprovado se nós desistimos, fugimos do chamado. Você desistiu do chamado, por isso que eu falei reprovado.
E fica olhando que, não, o que está acontecendo comigo é demônio. Não é um demônio que está te matando, que está te perturbando. Não, é porque você se fez de Jonas. Você tenta fingir que não foi com você. Tenta dizer que não, e essas coisas não é comigo, é para pastores, é para missionária, é pastora Tânia, é pastor, sei lá, o irmão Rafael, Tabata, é para pastores que estão por aí andando. É com você também. Você pode ter chamado de permanecer aqui, ficar aqui na cidade, ou ir para Jerusalém, Judeia, Samaria, até as confins da terra. Todos nós temos chamado. Não existe um crente, um filho de Deus que não tenha chamado. Sim, existe filho de Deus que são surdos, que fogem do chamado de Deus, que quer barganhar o chamado de Deus, que quer negociar o chamado de Deus em prol do dinheiro, do emprego. Mas você tem chamado. Mas todos que estão chamados passam por um deserto. É no deserto que nós somos ensinados lições e matérias que você não verá nas melhores faculdades do mundo. É no deserto. Será no deserto onde passará por provas para ser aprovado, como falei, ou para ser reprovado. Onde o seu professor nem fala contigo no deserto. Você vinha dizendo que Deus não está falando mais comigo, que é professor. Você está no deserto. Está sendo testado. Como foi João Batista. Vai perguntar para João Batista, que estava lá no deserto, se recebia a profecia. Vai perguntar para João Batista, lá no deserto que ele teve lá, se o anjo aparecia com ele. Se o Espírito aparecia com ele lá no deserto. Mas a única convicção que ele tinha do que Deus me chamou para abrir o caminho para aquele que virá. Tenho certeza disso. E essa convicção durante 20 anos. Não há pouco tempo. Não é aquilo que a gente ouve num culto como esse, fala que, puxa, hoje Deus queimou no meu coração. Chega na quinta-feira, chega, sei lá, durante a semana, esquece tudo. Não. Como a Paula orou aqui, é um chamado de algo que queima no nosso coração. Todo dia. Esse chamado queimou no coração do João Batista durante mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu preciso levar, ou abrir o caminho para aquele que virá, Jesus Cristo. Eu preciso abrir caminho. Que virá o Messias. Virá o ungido do Senhor. Meu chamado é esse. Ninguém que seja totalmente obediente a Deus irá morrer no deserto. Só morremos no deserto quando formos desobedientes ao chamado. E quem desiste ou abandona o chamado, quem murmurar ou for ingrato no deserto. No deserto, João Batista aprendeu a depender de Deus. O seu sustento vinha de Deus e não dos homens. O João Batista no deserto não ficou pedindo sustento nas sinagogas. Se a gente puder dizer a igreja daquela época, ele não pedia sustento, ele não vendia bolo na esquina, ele não pedia sustento em redes sociais. Irmão, coopera por mim, eu estou na roça, eu preciso comer, meus filhos não têm nada. Irmãos, manda oferta para mim, faz o pix para mim. Não pedia oferta para ninguém. Isso porque isso o livrou de estar com o rabo preso com os homens, para não manipular o seu ministério. Quando nós queríamos abrir uma casa de recuperação aqui, um salão que está aqui na esquina, como sempre, apareceu voluntários, ou melhor, voluntários não, manipuladores. Aqueles que a gente não quer citar nomes, mas políticos não apareceram. Se oferecendo, pastor, a gente está aqui, quer te ajudar, para você comprar, pagar aluguel, o trabalho social aqui, a ideia é minha, o sonho meu era que pudesse trazer um morador de rua e para morar aqui.
daria toda a estabilidade para eles, daria aula para eles, depois poderia reintegrá-los na sociedade. Recebi propostas. Uma convicção sempre que anda comigo é o seguinte: se eu tenho um chamado, algum projeto social para realizar, se Deus não trazer sustento, não é de Deus. Se Deus não me prover sustento, não é de Deus. Não vou fazer. Porque eu não quero continuar mendigando, pedindo esmolas por causa do chamado. Não. Porque quem me chamou, paga o quê? Óbvio. Não quer estar com o rabo preso com ninguém. Ah, vou pedir lá para passar chapéu lá na prefeitura, não sei aonde, daqui a pouco, sempre a conta vem. O diabo, quando dá oferta, lá na frente vai querer cobrar. Vai querer cobrar. E não vai ser de graça, não. Eu quero estar somente ligado, aliançado com Deus, provedor. Mas com ninguém. João Batista teve esse chamado. João Batista não tinha emprego, mas tinha fé num Deus que garante e cuida dos seus profetas. Enquanto houvesse rios e corvos, não faltaria sustento para o profeta de Deus. Enquanto houvesse viúvas com um pouco de farinha e azeite, não faltaram sustento e proteção para o profeta de Deus. Enquanto houve gafanhotos, mel silvestre e pelos de camelo, não faltava ou não faltou sustento e proteção para o profeta de Deus. Enquanto houve o Deus de Elias e Deus de João Batista, não faltou sustento para o profeta de Deus. E como também não vai faltar hoje em dia. Porque Deus é um Deus que nunca já mudou. Ele é o mesmo Deus de Elias, o Deus de João Batista. Ele continua o mesmo. Lá no deserto, João aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Ele não copiava os sermões que os outros pregavam. Não tinha livros. Não escrevia nada como estão escrevendo. Ela não tinha internet, Wi-Fi, imagina no deserto, Wi-Fi. Não tinha nada para consultar. Lá estava ele, a 15 quilômetros, no meio do nada. Ele não colocou anúncio nos jornais, em redes sociais, não colocou nada. Televisão, não colocou nada no rádio, internet, sobre os seminários proféticos que ele ia realizar, nada. Congresso que ele ia realizar, nada. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, Mateus capítulo 13, versículo 5. A ele, vamos ler todos juntos, por favor, esse versículo. Muito lindo. Mateus capítulo 13, versículo 5. 1, 2, 3. O que ele tinha? O que esse homem tinha? Pelo contrário, ele queria o que ele não tinha, mais fácil. O que atrai as pessoas para a minha célula? Para o trabalho que estou fazendo? Para o louvor, para a dança? Para a oração da noite, oração da tarde? Para o trabalho que estou realizando? O que atrai as pessoas? Para a nossa igreja? O que é? O enfeite, holofote, que está na moda hoje, que atrai? Ah, vamos colocar holofote, vamos colocar mais luzes, colocar flores, para atrair mais jovens. O que atrai as pessoas na igreja? A presença de Deus. Não são as flores que o Senhor coloca na célula. Não são as luzes brilhantes, holofote, que o Senhor colocar na sua célula, no seu ministério, que vai atrair. O que atrai as pessoas para a nossa igreja? A presença de Deus. Deus está aqui.
Deus está aqui. Temos que buscar esse Deus. O que João Batista tinha? Te pergunto. No deserto. Mas você lê a Bíblia no versículo 5, que multidões e multidões iam atrás de João Batista, ouvir aquilo que não queriam ouvir. Lá no deserto não tinha padaria, não tinha banheiro, não tinha cantina no pós do culto, não tinha água gelada, não tinha nada, nem pizzaria no deserto tinha. Churrascaria, no final, depois que o pastor João Batista vai pregar, vai ter um lanche, vai ter sorvete. Vamos lá junto, vamos lá, não sei o quê, vai ter lanche. Não tinha nada. Não tinha o quê? Mas multidões e multidões iam no deserto ouvir um homem que era antipático. Essa história de tem que ser empático. Não era com o João Batista. Não é. Mas mesmo assim as pessoas iam para lá. O que você entenda? O que esse homem, João Batista, tinha? João Batista tinha algo que nós não temos. Essa conversa, essa é verdade, que a gente não quer ouvir, mas João Batista tinha algo que nós não temos hoje. Nós temos algo que afugenta as pessoas. João Batista tinha algo que traía multidões. Você quer Deus na sua vida? Ou melhor, você quer ver a sua célula mudar? Quer ver o trabalho social mudar? Quer ver o grupo de louvor mudar? O grupo de dança mudar? Chama a presença de Deus. Basta. É só Deus. O que João Batista tinha? A única coisa que ele tinha era a voz que clama no deserto. Não tinha microfone, não tinha som, não tinha mídia, não tinha celular. O que ele tinha? Ele diz isso aqui no texto. A voz que clama no deserto. Só. Se você tiver a voz profética, você vai fazer milagre. Hoje em dia. Se você tiver uma voz profética na sua vida, o seu ministério vai mudar muito. Não precisa depender do holofote. Vamos trazer um cantor que sabe cantar. Quando canta, a gente fica arrepiado aqui. Se quiser trazer na sua igreja, traga. Se você quiser trazer o seu ministério, traga. O que nós precisamos mais? Na Ilha de Ana, aqui na igreja, em todo lugar, na célula. O que nós precisamos na cantina, trabalho social, na intercessão, é a presença, mas a presença do Senhor. Nos basta. Vamos parar com essa oba-oba. Eu acho, pastor, eu tenho uma ideia, uma estratégia. Que estratégia? Está orando? Está se quebrantando? Chama a presença de Deus. Tu não vai ver as coisas mudar na sua casa, na sua vida, na sua célula. Jejua, se quebranta. Diga para Deus, eu quero a tua presença na minha vida, nesse ministério. Chama Ele vai mudar aquilo que você não é capaz de mudar. Ele vai fazer aquilo que você não é capaz de fazer. É só Ele. Vamos parar com essa oba-oba. Eu tenho. Vamos usar colorido. Que nada. Colorido o quê? Está pensando que jardim aqui? Vamos colorir, vamos enfeitar. Porque vamos fazer assim. Fumou? O quê? Está orando? Está se quebrantando? Quer dar opiniões de onde que não precisa dar opinião. É só buscar Deus. Busca o Senhor. Hoje aqui tenho orado e pedido no meu secreto, lá na minha casa, no meu quarto. Senhor, a tua presença que eu quero. No culto. Não a minha presença. Porque se o Senhor estiver conosco naquele lugar, eu sei que as pessoas virão. Sei que haverá curas, haverá milagres. A tua presença.
Diz que eu necessito descansei. No meu secreto fica pedindo para Deus, Deus, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o seu poder curando, libertando vidas. É a tua presença que eu anseio. Mais de nada, não quero ver música linda, dança linda. Eu não quero ver coxinha linda. Eu não quero ver som lindo. É a presença. Só isso me basta. Só isso me basta. Quero mais. Vou fazer estratégia. Que estratégia? Que estratégia? Isso que nós precisamos. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor de Jordão. Agora, mais uma vez eu repito, por que as pessoas deixavam a sua cidade luxuosas, com estrutura, com todo luxo, beleza, para ir num deserto onde não tinha nada? Não é loucura isso? Deixa eu te convidar, vamos lá no Bertioga. A primeira coisa que você vai me perguntar, o que tem lá? Quem vai pagar a conta? Interesseiro que a gente é. Se eu falar para você, lá tem presença de Deus. Você falar, não, pastor. Quero em primeiro lugar, o Senhor me mostra alguma coisa. Eu entendo, esse que é a nossa vida. Ouvir alguém, estava aí num deserto, ouvir alguém que não era ninguém. Ouvir alguém que não era um cantor gospel. Ouvir alguém que não tinha coral. Ouvir alguém que não tinha grupo de dança. Ouvir alguém que nem era um famoso pregador. Nem um dom de milagre. João Batista não fazia milagre. Curava câncer. Nada. Ouvir alguém que tinha dom de cura. Não tinha dom de cura. Não tinha nada de muito atraente. Onde não havia holofote, jogo de luz, parede de preto por preto, não havia cantina, nem água fresca, nem banheiro, nem holofote. Mas veja Mateus capítulo 3, versículo 1. Começa com essa narrativa. Naquele dia surgiu João Batista pregando aonde? Que dias foram esses? Naqueles dias. Época que, comparado com o dia de hoje, fora dia difícil, como nós estamos levantando, como estamos passando esses últimos dias, dias de esfriamento espiritual, dia de imoralidade, dia de abandono de fé de muitos, dia de muitos escândalos, onde as reuniões religiosas eram frias, o sistema institucional religioso em Israel era falido. Juntando tudo isso, e havia uma clara manifestação da insatisfação, o povo estava insatisfeito, porque as instituições religiosas eram falidas. Associado com fome e a sede de ouvir a voz de Deus que tocava as suas vidas. As pessoas iam no deserto ouvir alguém que não era muito simpático, nem muito gentil, nem tinha a tal de empatia. Não tinha. Veja como ele cumprimentava as pessoas. Veja como. Versículo 7. Raça de víbora. Cumprimenta essa irmã aí, raça de víbora. Você está bem? Cumprimenta essa irmã. Raça de víbora, você está bem? Mas ninguém se ofendia. Ninguém se ofendia, ninguém processou João Batista, que foi caluniado. Irmã, que evangelho que ele está pregando, que vivendo? Que evangelho é esse? Que evangelho que ele está pregando hoje? Porque se eu cumprimentar aquela pessoa, se não me cumprimentar mais, eu não vou falar mais de Jesus. Aquele pastor é muito antipático. Não gosto da cara dele, ele é muito bravo. Esse pastor só prega sobre arrependimento, sobre pecado. Esse pastor é preto, é negro.
Ah, esse pastor fala tudo errado. Aleluia. Raça de víbora. Mesmo assim, ninguém se afastou. Ia mais gente. Ia mais gente. Por quê? Me pergunta. Por causa da presença. E a presença. A presença que havia nesse homem. As pessoas que acreditam eu, conjunturando eu aqui, você pode me chamar de raça, de que for, mas o mais importante é que eu estou vendo a presença de Deus na sua vida. João Batista, você pode me xingar, pisar sobre mim, sei lá, falar o que quer para mim, isso não interessa. O mais importante é que eu estou vendo Deus na sua vida. Por isso que eu não recuo, não volto. Pelo contrário, vou chamar meu sogro, minha sogra, vou chamar toda a minha família, meus amigos, para vir mais aqui. Mas ver o quê? Um homem. E que esse homem tinha? Voz no deserto. Só. Voz profética. João Batista, ele foi confrontado. Você bem resume daqui. Por alguns sacerdotes e escribas, e quem ele era, de fato. Não vou ler, eu vou tentar resumir daqui, por causa do nosso tempo está avançado. João capítulo, se você está escrevendo, escreva. João capítulo 1, versículo 19 a 23. Seu credencial, carteira de identidade. Quem ele era. No versículo 19, João diz, foi perguntado, pelas autoridades da época, quem ele era. Será que você é Cristo? Qual foi a resposta dele? Versículo 20. Não sou Cristo. Versículo 21. Perguntaram para ele. Então quem você é? Elias? Ele disse, não sou Elias. Perguntaram, é profeta? Mas quem não gosta de ser perguntado? De um título como esse, hoje está na moda. Quem? Perguntaram, você é profeta? Você é profeta? Eu sou. Sou profeta. Está vendo fogo aqui na minha cabeça? Eu profetizo. Você vai no TikTok, redes sociais aqui, o que tem de profeta? Tem profeta pedindo Pix. Faz Pix para mim. Vou profetizar para você. Você vai ter uma mulher nova, um marido novo. Você vai ter um carro novo. É só fazer um Pix para mim. Sabe como que está? O povo morre porque lhe falta aí conhecimento. A revelação está aqui. Foi buscar uma revelação em redes sociais. Profeta. Perguntaram para João Batista, quem você é? Profeta? Não. Finalmente perguntaram também, afinal de contas, quem você é? Dê-nos uma resposta para que levemos àquele que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou, repita comigo, eu sou a voz que clama no deserto. Esse é título? Esse é título? Ou chamado? É título ou chamado? Chamado. Não sou Cristo, não sou profeta, não sou ninguém. Eu sou uma voz. O que você daria para uma voz? Para piorar, não é uma voz eloquente. Quando fala, pior. Tem alguns irmãos que falam aqui, fala grosso. Nossa, que vozeirão. Mas voz rouco do João Batista. Quem você é? Eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitei o caminho para o Senhor. Naquela época, as pessoas estavam muito preocupadas em ter títulos, cargos, que nós temos até hoje, não muda, infelizmente. O ministério de João Batista, enquanto todos experimentavam um frio espiritual,
generalizado, buscando disputa de títulos e cargos, com belos templos. Em Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2, veio a palavra do Senhor a João. Há um espírito profético para que a igreja se arrependa da sua alienação espiritual. Quando diz a Bíblia que veio a palavra a João, porque veio a palavra profética na vida da igreja. Pastor, mas para que palavra profética? Profetizar sobre arrependimento. Pregar sobre arrependimento. Mas pastor, essa palavra não vai atrair as pessoas. Vai. Se você atrair a presença de Deus, as pessoas virão. Arrependei-vos e deem fruto que demonstra que vocês se arrependeram. Esse é o arrependimento que a João Batista pregava. Simplesmente isso. Uma voz profética que clamava no deserto: arrependei-vos, arrependei-vos, deem fruto que demonstra que vocês largaram besteira, largaram a imoralidade, largaram a mentira, largaram a frieza espiritual, largaram os vícios. Deem fruto, arrependei-vos, arrependei vossos pecados e todo tipo de maldade. Essa é a única mensagem, discurso de João Batista. Ele não pregava sobre a prosperidade, dá os 50% dos seus bens. Não pregava sobre cura, até não curou ninguém lá no deserto. A única mensagem que ele tinha, qual? Qual? Arrependei-vos. A igreja de João Batista estava vazia por causa disso? Não. Por quê? Vamos colocar em pé. A igreja está se perdendo muito em negócios, escuso, estratégias, em opiniões, e está apanhando. Poxa vida, é preciso, minha célula, porque o meu, não sei o quê, porque a nossa equipe está exaltada, porque o nosso grupo, está orando? Essa é a resposta que você precisa dar para você. É a resposta que você tem que dar. Alguns meses atrás, eu sou líder de célula, a nossa célula, sempre. Estava meio conflitante, meio conflito, falei, cadê do céu? Essa célula aqui eu não estou vendo gente nova. O Senhor tem que me dar um sinal. Me dá um sinal. Senão eu vou fechar a célula. Eu não falei isso para eles, aí está aí. Fabião, Thelma. Não falei para ninguém. Eu só orei. Só orei. Quando eu for para a célula, Deus me deu o sinal. Tem gente que está sendo preparada para batizar. Eu sou Maurício, desculpa, confundo o nome dele. Maurício? Claudemir está se preparando para batizar. Fábio está se preparando para batizar. A esposa do Claudemir está se preparando para batizar. Senhor, é a tua presença que eu quero, essa célula. Eu não quero lanche gostoso, não quero Coca-Cola gelada, não quero pudim, não quero a presença que eu quero nessa célula. E tem ido lá, gente. Tem um irmão que está lá com a gente faz tempo, não sei se pode que não veio hoje. Gustavo, o nome dele, junto com a Amanda. Eles têm empresa lá em São Paulo, vive mais em São Paulo do que aqui. Ele cansa, fica me dizendo, pastor, não sei o que você tem. Primeira vez que eu pisei aqui na célula, você me deu um abraço, mudou a minha vida. Quê? Abraço? Abraço. O pastor não pregou, não falou nada. Pergunta para eles lá. Vive repetindo a mesma coisa.
Pastor, aquele abraço que o Senhor me deu, no primeiro que pisou aqui, mudou a minha vida. Eu abracei. Mas a presença de Deus, eu tenho certeza que está aí. Marcou a vida daquele homem. Tenta me explicar, não consigo. Eu mesmo sou incrédulo nessa hora. Como é que esse negócio acontece? Um abraço mudar a vida de alguém. A presença. O que você quer no seu ministério? Se chama. O que você quer? Estratégia? Eu vou te dar. O que você quer? Sugestões? Posso te dar. Mas tudo isso não vai funcionar nada. O que você quer no seu casamento, na sua vida pessoal? O que você quer? Na sua célula, no seu ministério, que está capengando, está querendo fechar, está desistindo. O que você quer? Está falando, pastor, está difícil. Você quer algo fácil? Pode vender pipoca na praia, é fácil. Os profetas saem num deserto. Num deserto, sufoco, pancada, não tem ajuda. É só depender de Deus. Está sozinho lá. Mas o Deus provedor vai prover para você. Ele é o seu provedor. Quem te chamou, paga a conta. Não fique dependendo dos homens. Chame a Deus para a sua célula, para o seu ministério. Pode ficar murmurando, meu ministério, meu ministério. Não, para. Fala mais para Deus. Fala mais para Deus. Fala mais para Deus. E menos para os homens. Feche os olhos. Feche os olhos. Cadê os profetas da igreja Batista Peninha Vicente Carvalho? Cadê os profetas? Você tem chamado, você largou. Por isso que está passando nesse perrengue que está passando. Não pare de ser chamado. Não desista de ser chamado. Volte. Vai se alinhar de novo para o Senhor. Volte nos caminhos do Senhor. Volte para o seu chamado. Para de fuga. Fica fugindo a Deus, de Deus. Está difícil. Tá. Quero orar para você. Você que desistiu do chamado. Você quer retornar. Você quer ver a sua célula crescer? Você quer experimentar a presença de Deus no seu ministério? Não só orar por você, tomar decisão. Tomar decisão. Não se conformar. Nós temos que crescer. Queremos crescer. Queremos crescer sim. Nos comprometemos com o reino de Deus. Estamos nos comprometendo com Deus. Queremos andar na linha com Deus. Queremos andar quebrantado na presença de Deus. Muito mais do que qualquer outro tipo de pedidos e demandas. Nós queremos o Senhor na nossa vida. Você quer oração? Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Quem deve fazer diferença no seu ministério? É a presença. O Deus de Elias, o Deus de João Batista, Ele que vai marcar o seu ministério. Não são livros, não são estudo de internet, não porque o empresário X vai frequentar a minha célula, não. Eu te quero, Senhor. Eu te quero, Senhor. Isso que você quer na sua vida, vem para frente, vem para frente, vem para frente, vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo.
Vem correndo para frente, vem correndo para frente. Alabassore, candala.